Barbieri, até pelas circunstâncias que você elencou agora há pouco, né? A viagem para a Argentina, um jogo desgastante que valia uma liderança de grupo de Copa Libertadores América. O Atlético teve a semana toda para pensar exclusivamente numa estratégia para vencer vocês nessa noite de sábado. Se realmente a estratégia do Flamengo foi, primeiro, se defender bem, o que não é nenhum demérito, né, e buscar os contragolpes, como você falou, porque fisicamente seria difícil um embate franco com o Atlético, vamos dizer assim. Sim, mas essa não era a estratégia inicial. A gente sabia que eles iam pressionar bastante, que eles iam tentar puxar o jogo, além do lado técnico, que é muito bom do Atlético para a questão física. A nossa ideia era tentar suportar essa pressão inicial e aos pouquinhos ir implementando o nosso jogo. Não conseguimos por uma série de razões. Tem a ver com o Atlético, que fez um bom jogo, nos pressionou, não nos deixou espaço para jogar. Tem a ver com o desgaste. Nos momentos em que a gente conseguia sair da pressão, a gente estava tomando decisões ruins, e isso é fruto do cansaço. Isso não é o Maurício que está dizendo, enfim, de diversos estudos, está cansado, você escolhe pior, a gente não estava conseguindo encontrar o jogo. E a partir de determinado momento, a gente entendeu que não tinha mesmo forças para fazer frente, e aí optou por buscar um pouquinho mais o contra-ataque, fomos felizes, fizemos o gol, ainda tivemos um outro contra-ataque bom, 4 contra 2, que o Lucas acabou errando o passe. Volto a dizer, a gente enfrentou uma situação muito difícil. A informação que eu tenho é que há 65 anos o Flamengo não ganhava do Atlético aqui no Horto, né? Acho que não foram muitos jogos, mas são 65 anos. Então a gente sabe que é difícil ganhar aqui. Sabia que ia encontrar dificuldade, por isso a gente está feliz com a vitória. Barbieri, você falou sobre essa dificuldade, essa pressão do Horto, e eu te pergunto, você colocou uma dupla de zaga tão jovem, né? Uma prova de fogo para esses meninos, no caso o Tuller e o Léo Duarte. Queria que você falasse sobre a atuação deles hoje. Pô, eu que agradeço a sua pergunta, porque eu não podia deixar de elogiá-los, né? Realmente eles entraram numa situação complicada, difícil, eu acho que estiveram à altura. O Léo já vinha jogando, mas o Tuller vinha tendo menos oportunidades. É um jogador de seleção brasileira, sub-20, é verdade, mas é um jogador de seleção brasileira e acho que eles se comportaram muito bem. Acho que a gente ganha opções para frente com eles, eu estou muito satisfeito com o jogo deles. Maurício, você falou sobre essa semana complicada, pega um Atlético que era o líder da competição, com 100% de aproveitamento como mandante. Qual que é o tamanho dessa vitória, além do fato de chegar à liderança? Bom, uma vitória muito importante, fundamental eu diria. Como eu disse, é muito difícil jogar aqui. Se eu não me engano, o Atlético estava com 100% de aproveitamento aqui, né? Então a gente vem e consegue quebrar isso. A gente está muito satisfeito com o resultado. Entende que precisa buscar alternativas para reencontrar o nosso jogo, embora essa maratona realmente tenha trazido problema para a gente, as lesões. A gente compreende que a cobrança em cima do Flamengo sempre vai ser grande, porque a gente está falando do maior clube do Brasil. Mas o Flamengo vem encontrando dificuldades ao longo desse caminho. A gente perdeu jogadores importantes, como o Cardoso, como o Guerreiro, que são peças que fizeram falta. A gente tem tido problema com desfalque, suspensão, lesão. Eu acho que o Flamengo vem se comportando muito bem dentro do contexto que tem encontrado, e essa vitória vem ratificar isso. Barbieri, fosse uma derrota hoje, como é que você explicaria? Acho que as vitórias também não podem esconder uma atuação que talvez não tenha sido desejada. A gente te viu na beira do campo bastante insatisfeito com alguns posicionamentos, corrigindo a marcação o tempo inteiro, embora o setor defensivo tenha conseguido suportar todo esse jogo. O que você pode falar dos defeitos dessa equipe que você pretende corrigir e falar um pouco mais dos méritos que você viu? Eu acho que a gente tem, principalmente pela falta de possibilidade de treinar, tem encontrado dificuldade, né, para suportar essa pressão. O River fez a mesma coisa lá no Monumental, pressionou bastante a gente encontrou dificuldade para sair jogando. A gente tem que ajustar algumas coisas de posicionamento. Eu acho que, mais uma vez, não fizemos o jogo que nós pretendemos, o jogo que nós queremos. Se houvesse a derrota, teremos feito o mesmo jogo, né? Não, nem ao céu, nem ao inferno. Né? Acho que, como eu disse, a vitória foi importante, mas o Flamengo tem uma série de questões a corrigir. Vamos ver se a gente consegue, ainda nessa maratona, que vai ser até o dia 13, espaço para conseguir corrigir essas coisas. E nessa maratona, a gente viu o Paquetá, por exemplo, as melhores partidas do time, a gente viu ele com brilhantes atuações. O Cuéllar também. Esses dois jogadores, hoje o Cuéllar não estava, mas o Paquetá também estava um pouco abaixo, a gente viu ele chegando atrasado em muitas bolas, devido ao cansaço, obviamente. Como repor essas duas peças? Há forma de o Flamengo jogar sem que dependa tanto ali dessa construção pelos pés do Paquetá? Hoje o Paquetá estava presente, né? Ele tentou ajudar na construção, acho que em algumas decisões não foram as mais felizes, mas é natural, pelo desgaste, pelo cansaço.
O Jonas tem uma característica um pouco diferente do Cuejá e a gente tem que se adaptar a isso. Eu acho que todos os fatores contribuíram. O fato do Tuller e o Léo também não estarem atuando juntos, e aí isso envolve a dinâmica dele junto ao Diego Alves para suportar a pressão, para sair jogando. Mas o contexto é esse, não tem como fugir. A realidade é essa. A gente tem, como eu disse, procurar durante o treinamento ter um pouquinho... trabalhar alternativas para isso. A gente tinha conversado sobre algumas e a opção era usar um pouquinho algumas trocas no corredor, entre o ponta e o meia, fazendo diagonal, mas não conseguimos encaixar isso no jogo. Vamos ver se até quinta-feira, quando a gente enfrenta o Bahia, a gente deve ter pelo menos um dia para treinar na terça-feira, a gente consegue ajustar essas coisas. Barbieri, tivemos uma situação interessante em relação aos treinadores, 36, 37 anos, 2 treinadores interinos. A que se deve isso, ter 2 treinadores em grandes clubes do Brasil, técnicos interinos? É a falta de treinadores para chegar e assumir a equipe, ou também se deve ao bom trabalho de vocês? Olha, não sei se eu sou a pessoa mais qualificada a responder a sua pergunta, mas... eu acho que sem dúvida nenhuma, tanto eu quanto o Thiago temos demonstrado competência no trabalho. Como eu disse, a equipe do Atlético é uma equipe muito forte, muito organizada, que tem muitas soluções para sair jogando, para pressionar, e o Flamengo vem na mesma linha. Acho que é natural, treinadores mais jovens vêm conquistando o seu espaço. Acho que essa, não digo, como é que eu vou colocar assim, não é reciclagem, mas... essa sucessão é natural, né? Os treinadores um pouco mais antigos vão deixando, vão abrindo espaço, e a gente vem agora. Não acho que seja maior mérito nosso ou deles, acho que tem competência, tem espaço para todo mundo. Agora sim, a última. Tudo bem, Barbieri? Parabéns aí pela vitória. Falar um pouco em geral sobre a zaga, queria que você falasse mais um pouquinho sobre o Léo Duarte, que é um jogador que não é titular, mas ele vem, eu não tenho esses números, mas acho que jogou os últimos 8 jogos, por aí. E desde contra o River fez uma grande partida, tá ligado? Previsão de o Hever e o Juan voltarem, e você chegou a citar as saídas do Everton e do Guerreiro. Você acha que o Flamengo precisa de reforços, precisa se reforçar para ir além aí depois da Copa? Vamos lá, o Léo vem jogando já há um bom tempo, vem fazendo excelentes jogos. Ele era até um dos mais cansados depois do jogo contra o River, mas a gente conseguiu recuperar ele. Isso muito em função do trabalho que é feito lá no Flamengo, do CEP, de todos os demais departamentos, e o Léo conseguiu suportar bem o jogo. A gente está satisfeito. Eu acho que a questão do Léo ser titular ou não, eu iria para o outro lado. Hoje o Léo está titular, amanhã pode ser que esteja outro jogador, mas ele está titular e está jogando bem. A gente vem nos atendendo, a gente está muito satisfeito com o rendimento dele. A questão do Cardoso e do Guerreiro veio a somar as baixas que eu estou falando, que é para poder contextualizar, porque a expectativa é sempre de que o Flamengo ganhe todos os jogos contra todos os adversários em todas as ocasiões. E o que eu estou querendo demonstrar é que o Flamengo vem enfrentando uma série de dificuldades, e que dentro dessas dificuldades a gente vem se superando e vem obtendo os resultados, né? A gente sabe que o torcedor é apaixonado, que ele sempre quer vitória, que ele sempre quer conquista, mas nós que estamos no comando temos que manter a calma e a serenidade e entender que nós vamos encontrar dificuldade como encontramos hoje contra o Atlético, e conseguimos sair com a vitória. O Juan e Hever a gente não tem prazo definido ainda, não posso te dar essa informação segura, mas acredito que para os próximos jogos eles não devem estar com a gente ainda. Obrigado, gente. Não, acho que todas as equipes vão se reforçar. Eu sei que a direção está trabalhando nesse sentido, mas não posso adiantar nada para vocês ainda. Acho que é natural, até em função do calendário. Se no primeiro semestre já tem sido muito difícil, nós que ainda vamos brigar por 3 competições no segundo, vamos encontrar bastante dificuldade. Obrigado, gente. Boa noite. Tá aí, então, fim da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Já a gente volta a contato com o nosso repórter Diego Bertozzi, que vai acompanhando aí a saída dos jogadores também da Arena Independência. O Flamengo teve menos de 40% de posse de bola, Rodrigo, mas consegue a vitória num contra-ataque, e vale também a estratégia de jogo de explorar ali a saída rápida para o campo adversário. É interessante, com o Barbieri, o Flamengo se tornou um time que desarma mais em relação ao ano passado. Era uma crítica, muitos flamenguistas reclamavam até de uma certa apatia, né? Parecia um time sem vontade. Ficou famosa aquela cena do Paquetá, né, no jogo no Pacaembu, ele correndo como um louco atrás dos adversários e quase que sozinho. É um time que morde mais, marca mais, e com isso tem menos posse de bola também.
Antigamente o Flamengo era um time que às vezes tocava e não conseguia fazer muito dano pro adversário. Tinha uma certa dificuldade de penetração. Agora, com menos posse de bola, mas com mais pegada, mais desarme, mais marcação, está se transformando num time mais competitivo. A defesa está menos vulnerável. Você pega mais um jogo em que o Flamengo não toma gol. Mesmo com pressão, bola na trave. E mesmo com os garotos reservas, exatamente, né? O Tuller e o Léo Duarte. Mas na Argentina, por exemplo, não tomou gol. Foi 0-0, não fez um gol, poderia ter feito num pênalti e tal. Fato que o Flamengo hoje está um time mais compacto, mais defensivo, isso é chato? Bom, está mais competitivo. Tanto que continua em todas as frentes, como falou o Barbieri, e pode virar aí para a Copa do Mundo, possivelmente, tem uma enorme chance de virar agora como líder nessa parada para a Copa, o que seria muito ótimo por uma vantagem na reta final, quando todo mundo vai ter que, eventualmente, desviar o foco para uma outra competição, o Flamengo já largar com uma vantagem, como diz o Guardiola no livro dele, né? Nas primeiras 8 ou 10 rodadas, no campeonato de pontos corridos, você tem que fazer a diferença ali. Ele costuma ganhar os campeonatos nas 8 ou 10 primeiras rodadas com um acúmulo de pontos. Fez agora, mais uma vez, com o Manchester City na Inglaterra. A garotada do Flamengo é uma boa notícia, começa a ser mais aproveitada aí pelo técnico Maurício Barbieri. E o Galo me parece, Rodrigo, que não tem nada que se desesperar. Quer dizer, é um resultado normal. Bela atuação do Diego Alves, bola na trave e passa por aí também. O futebol tem disso também, acho que o torcedor tem que entender. Tá ali na briga ainda pela liderança, né? Tá na briga, mas eu acho que tem que realmente ficar esperto. Primeiro porque o Galo, diferentemente do Flamengo, só tem o brasileiro, né? O foco é completamente o brasileiro. A meu ver, foi um planejamento equivocado nesse primeiro semestre e em maio o Galo já foi dizimado de quase todas as outras competições. E esse era um jogo crucial para afirmar a equipe como líder. E aí perde pro Flamengo, foi difícil. Então, vamos lá ouvir o que tem a dizer o técnico Thiago Largue. Só dar um número exato, o Flamengo teve 39% de posse de bola. O Atlético muito mais domínio da posse de bola. Vamos ver se o Thiago Largue fala sobre isso. Acho que principalmente pelo que o time jogou. Acho que desde o início do jogo a gente entrou a fim de fazer gol, entrou a fim de dominar o jogo, de impor o nosso ritmo. E eu acho que isso a gente conseguiu, né? Mesmo na ausência do Ricardo Oliveira, que a gente lamenta também ter perdido ali de vestiário, faltando 15 minutos para começar a partida, a gente perdeu o Ricardo. Mas o time teve uma boa atuação, de modo geral, com criação, com possibilidade, com 2 bolas na trave, o goleiro deles fazendo defesa e com chances claras de gol. Mas precisamos fazer o gol, a gente sabe disso, a gente sabe que tem que melhorar nesse aspecto e não é de hoje, não é de agora. Então, trabalhar em função disso. Em relação às substituições, o Eric no lugar do Alejandro foi na tentativa de dar mais gás ali. O Eric treinou como 9 essa semana também, a gente usou ele também como centroavante. A entrada do Otero no Blanco, o motivo principal foi dar mais ofensividade para o time. O Blanco estava muito bem, achei que o Luan estava bem, o Adilson estava bem. O Casares é um jogador que tem técnica para jogar no espaço curto, o Flamengo estava ali compacto só se defendendo, né? E a ideia de colocar o Otero era dar mais ofensividade, porque eu acho que um jogo em casa, um jogo em que a gente estava dominando, o Otero com chute de fora da área. A torcida inclusive havia pedido o Otero minutos antes, e a gente tinha a ideia de colocá-lo sim. E a última foi o Tomás no Casares, por questão de botar um gás novo, tentar colocar, dar vitalidade ali. Os 2 jogadores são técnicos, jogam por dentro. Esse foi o resumo da partida, no meu modo de ver. Ô, Thiago, eu queria que você falasse sobre essa perda do Ricardo Oliveira pouco antes do jogo, e se não falta de repente para você no seu banco de reservas um centroavante com um pouco mais de tarimba para enfrentar um jogo com peso como esse no Atlético e Flamengo, valendo a liderança do campeonato, por mais que o Alejandro seja uma jovem promessa, tenha um potencial enorme pela frente. Bem, eu entendo bem a sua pergunta, eu acho que ela tem muita lógica, tem toda pertinência, porém o Ricardo é um jogador que a gente considera ele muito consistente. O Ricardo é um jogador que ele tem uma saúde muito boa, ele tem um desempenho que a gente tem consistência nesse desempenho dele, a gente sabe o que esperar dele na hora que ele entra em campo.
Então é um jogador que a gente confia bastante. E o Alejandro, a gente também entende que é um processo em que ele precisa estar em campo para ele amadurecer, né? Hoje a gente viu uma ótima partida do nosso adversário ali, o Vinícius, né? Que é um garoto, mas que no início dele ele também entrava nas partidas, sofria críticas, não fazia o que era esperado. Ah, mas é esse que é o jogador que foi vendido ao Real Madrid? E criticavam, mas devagar ele foi conquistando o espaço dele e mostrando que realmente tem o talento que tem e que tem, por isso que ele foi comprado pelo valor que foi. Então eu acho que o Alejandro também entra num processo como esse, eu não estou comparando um jogador com o outro, mas eu estou dizendo que o Alejandro também precisa de tempo nesse processo. E se a gente não usá-lo de vez em quando, em partidas como essa também, de alto nível, ele também não vai amadurecer. Então faz parte, a gente acredita, ele participou bem, participou das chances ofensivas ali. Claro que a gente gostaria que ele tivesse marcado o gol, mas não foi só ele. Todos os nossos jogadores que estavam em campo podiam ter feito um gol e tivemos chances claras ali de fazer um gol, ainda quando a partida estava 0-0. Thiago, de 21 pontos disputados, o Atlético soma 13 conquistados, né? Fazendo uma análise um pouco mais geral, até pensando a longo prazo no Campeonato Brasileiro, eu não vi a escalação e as substituições do Palmeiras no jogo de hoje. Mas o Atlético era até então, no início do jogo, o time ao lado do Vasco que menos utilizou jogadores no campeonato, eram 19, né, até aqui nessas 7 primeiras rodadas. Com a entrada do Tomás Andrade, que estreou no Campeonato Brasileiro, você utilizou o seu 20º jogador no ano. As substituições, de vez em quando, elas são praticamente as mesmas, mas se não joga o Otero titular, ele entra, o Blanco não era titular, mas entrava, estava entrando nos últimos jogos o Galdesani, ou seja, tem um grupo muito seleto de jogadores que tem entrado nas partidas. Se isso não é um reflexo, talvez, que em alguns momentos, quando você precisa mudar o panorama de um jogo, como foi hoje, que você precisava um pouco mais de um passe entre linha, enfim, talvez esteja faltando peças, por ser o segundo time que menos utilizou jogadores na temporada do Brasileiro. Eu acho que a diretoria vem trabalhando para ter reforços no grupo. E eu acho que principalmente uma coisa que até que eu gostaria de deixar claro aqui é que a gente trabalha principalmente em função de qualidade desses reforços, né? Não em números, não em quantidade, mas que tenha qualidade. Então isso demanda uma pesquisa, demanda mexer no mercado, que não é fácil, né? Hoje, a situação atual, não está fácil trazer um bom jogador, porque não adianta trazer qualquer jogador. Então eu tenho que ter uma paciência. E em relação à repetição dos jogadores, é necessário também a questão de dar um padrão de jogo, de mantê-los no padrão. E eu acho que é muito claro o que a gente coloca dentro do campo, né? Eu acho que uma partida como essa, a gente não saiu com a vitória, mas eu acredito que numa tendência aí de uma repetição de 10 jogos como esse, a gente na maior parte deles, a gente sairia vencedor. Então é a consistência de performance, a gente precisa também repetir, precisa também colocar os jogadores para dar esse entrosamento, já que o tempo é curto de treinamento, então é somente colocando eles, acreditando neles, no potencial, que esses que estão aqui, a gente confia neles sim, e a gente acha que o time pode render bem mais do que vem fazendo, principalmente marcando os gols que a gente cria. Thiago, até pegando um gancho nessa pergunta, esse jogo contra o Flamengo lembrou, em termos de cenário da partida, o jogo contra a Chapecoense aqui, que o Atlético pressionou e muito, e também a partida contra o São Lourenço. O Atlético, nesses 3 jogos, teve o domínio do jogo. Faltou realmente fazer o gol. E aí eu te pergunto sobre esses jogadores, claro, você confia no elenco que tem, mas sobre o reforço que deveria chegar ou os reforços. Que características, pela leitura que você faz de campo, esses reforços têm que ter, seja no ataque ou como meia de ligação? Até já foi perguntado, eu acho que principalmente é de meio e ataque, né? Eu acho que tanto na criação, mas eu acho que a criação nossa é bem consistente até, né? Se você falou, parece o jogo do Chapecoense com o São Lourenço, o time criou muito. Teve maior número de finalização, maior posse de bola, chegada ali na frente, né, na frente da área do adversário. Agora, claro que precisa de colocar a bola para dentro, precisa de reforçar o elenco nesse ponto, mas eu tenho certeza que a diretoria está trabalhando, porque são nomes que a gente trabalha principalmente com qualidade. E é disso que a gente precisa. Eu acho que é um pouquinho ali um ajuste nesse ponto para a gente conseguir converter os gols que a gente vem criando e a gente vai conseguir resultados bem positivos ainda ao longo da temporada.
Agora, Thiago, o Barbieri, técnico do Flamengo, foi até muito claro, muito sincero, muito franco. Ele veio aqui para buscar aquela bola. No primeiro tempo ele até jogou por ali, mas no segundo tempo ele sentindo o poderio do Atlético, a força que estava o Atlético, ele segurou aquela bola, achou uma bola e fez o gol. Ele foi até muito honesto, muito humilde em fazer esse tipo de avaliação. E achou a bola e saiu com a vitória. Mérito deles, parabéns para eles, é o que eu posso dizer. Lamento que foi um erro individual também nosso, isso a gente não contava, né? Mas que faz parte do jogo, acho que perdemos todos juntos, mas uma bola que é uma situação bem pontual, né? Não é porque os contra-ataques dele estavam encaixando, não é porque, né, o Flamengo vinha representando perigo, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo até teve uma ou duas bolas ali, o Vitor saiu em uma, tudo, né? Porque o Flamengo tem jogadores de muita qualidade para isso, velozes e... Então, acho que foi uma situação bem circunstancial que a gente também sabe que a gente tem que melhorar nesse aspecto, porque um jogo como esse, o adversário pode jogar por uma bola. Então, acho que faz parte do nosso amadurecimento como equipe também.